estava para ser herdeiro do trono, olha, sem dúvida, que estava na mente deles então que ele se tornaria o próximo faraó. E é assim que ele libertaria o povo ao ser o próximo faraó. Porém, Deus tinha, se tivesse sido dessa maneira, então ele teria feito isso através de um material, através de um ato de política. Mas Deus não opera sempre dessa maneira. Deus tem suas maneiras próprias de operar, e ele disse que iria trazê-los para fora. Ele disse a Abraão, depois de 400 anos, trazê-los para fora com forte mão. Ele iria mostrar sinais e maravilhas. Desse modo, ele não podia tê-lo feito dessa maneira. Assim, agora, verificamos que Abraão creu em Deus. E aqui está Moisés agora crendo em Deus. E Moisés olhou da mesma janela pela qual o faraó olhava. Ele viu o mesmo povo sobre o qual o faraó olhava como um povo maldito, um povo que não tinha nada além de um bando de fanatismo como Deus, e algum Deus do deserto, em algum lugar do qual nada sabiam, alguma coluna invisível à qual oravam, em que não havia nada de especial. Era um bando de fanáticos, era um bando de escravos, e Deus, o Deus deles, deixando que fossem escravos, provava que não era Deus. E bem no meio de toda coisa, ele estava levantando o próprio homem. Deus faz coisas de maneiras tão peculiares bem debaixo deles. Não um teólogo, um professor, sacerdote, homens santos, mas apenas um homem comum, nascido para o trabalho. E Deus o chamou para ser seu profeta e o enviou até lá, e nada na mão além de uma vara torta, para enfrentar um exército, unidades mecanizadas que tinham conquistado o mundo inteiro, mas com essa vara na mão. Como Deus lhe havia dito para segurar essa vara na mão, ele libertaria Israel. E foi e fez isso, porque Deus o prometeu. Como ele fará isto? Eu serei contigo. Ele disse, mostra-me tua glória, Senhor. Sou pesado de boca, não consigo falar direito. Ele teve 1 milhão de desculpas. Porém, ele disse, eu serei contigo. E isso foi o bastante. Foi tomando a palavra de Deus, sem importar quão perigosa a tarefa parecesse. Moisés continuou a crer em Deus, e Deus provou através de Moisés que a sua palavra era a verdade, porque independente do que aconteceu, Moisés permaneceu bem ao lado da palavra. Por ocasião da jornada, Deus lhes disse lá no Egito também que ele os libertaria para uma terra prometida, uma terra boa, repleta de leite e mel, e estava absolutamente lá. Não sabiam que estava lá, porém ele disse, está lá, e eu a dei a vós, já é vossa, apenas vão reivindicá-la. E no deserto, quando muitos deles saíram dançando no Espírito, quando Miriam tocou o tamboril, comendo maná do céu, ouviram Moisés cantar no Espírito, observando os milagres e sinais serem feitos, porém quando chegou a hora da prova, para crer na inteira palavra de Deus, toda a promessa, falharam. Somente 2 deles creram, que foram Josué e Calebe, e trouxeram de volta a evidência de que a terra era boa, porém as circunstâncias foi isso que os impediu, porque eles disseram, não temos condições de tomar essa terra, porque suas cidades são muradas, seus delegados ali, não os delegados, mas seus povos são grandes, gigantes. Ora, parecemos gafanhotos ao lado deles. Josué e Caleb disseram, somos mais do que aptos a tomá-la, porque Deus a tinha dado a eles, sem importar quão grandes fossem os gigantes, o obstáculo não significava nada para eles. Deus tinha dito assim. E Deus provou isso por meio deles, e eles de fato atravessaram, tomaram a terra como Deus disse que fariam, provou isso a eles. Agora, quando foram no mês de abril, quando as águas estavam se precipitando das montanhas por causa da neve acumulada pelo vento, e parecia que Deus era um general medíocre ao guiar seu exército a um lugar onde ele os tinha deixado bloqueados da terra prometida. Exatamente na ocasião em que ele os fez atravessar, fazê-los atravessar, era o pior mês do ano, o mês em que o Jordão estava transbordando, as margens estendiam bem para os campos. Ora, se eles iam fazê-los atravessar, seria no verão, quando podiam atravessar a pé. Porém, ele esperou até que as águas ficassem fundas. Ele gosta de mostrar que é Deus, gosta de provar sua palavra, apesar de tudo. Não importa se o doutor disse, você está morrendo de câncer. Isso é tudo que o homem sabe. Talvez as águas estejam fundas para alguns de vocês esta noite, porém, lembrem-se, Deus fez a promessa. Deus cumpre sua palavra e Deus prova sua palavra. É a verdade.
Ele esperou até que as águas ficassem barrentas, até que ficassem fundas e acima da cabeça deles e assim por diante. Então, ele abriu o caminho, ele foi diante deles, preparou o caminho. Como iam entrar em Jericó quando estava completamente fechada, Josué estava querendo saber, ele sabia que Deus o tinha conduzido até esse ponto. O passo seguinte pertence a Deus. Certo dia, quando estava fora caminhando por ali, contemplando os muros, ele viu um homem de pé com a espada desembainada. Ele sacou sua espada e foi encontrar-se com o homem e disse: de que lado estás? Estás conosco ou és do inimigo? Ele disse: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E ele lhe disse o que fazer. Como iria ele tocar a trombeta e um muro desabar ao longo da qual podiam ter uma corrida de carros de batalha? Que coisa teria a ver com uma trombeta? Deus usa métodos tão simples. É assim, a simplicidade disso é o que o torna Deus para mim. Estamos sempre tentando encontrar uma coisa grande que vai fazer alguma coisa. Deus, alguma grande organização vai tomar uma coisa toda e colocar tudo em ordem. Quando Deus toma uma pessoa simples, apenas um homem que ele possa manter em suas mãos, ele provará cada palavra que ele disse por meio disso. Emprega métodos tão pequenos e simples. Tocai a buzina, não escavai o muro, porém apenas tocai a buzina e os muros desabarão. O sonido da buzina porá o mundo abaixo, comércio para a mente carnal. Porém, Deus provou que sua palavra era verdadeira, porque os muros desabaram por cima um do outro, subiram e tomaram a cidade. Oh, Deus gosta de provar que Ele próprio é Deus. José sabia disso. Certo dia, quando ele estava ali de pé, um dos maiores paradoxos que já aconteceu fora a morte, enterro e ressurreição de Jesus Cristo. Ele os tinha posto em fuga desordenada, diferentes exércitos estavam nas montanhas, ele os tinha feito fugir desordenados, o sol estava se pondo. Oh, que coisa o tempo foi para o general Josué. Lembre-se, ele atravessou aquela terra lutando sem ter um hospital, uma enfermeira, atadura de primeiros socorros ou um homem ferido. Diga-me algo que possa superar isso. Ele nunca teve hospitais, enfermeiras e nunca perdeu homem algum pelo tempo que caminharam na vontade e palavra do Senhor. Deus provou que estava com eles, isso mesmo, note agora. E verificamos que Josué sabia que se anoitecesse, escapariam e encontrariam uns com os outros, se reuniriam, formariam um outro grande exército e ficaria em situação difícil com eles no dia seguinte. Ele não sabia o que fazer assim, levantou os olhos a Deus. Ele precisava de ajuda, ele precisava que o sol se detivesse. Assim, ele simplesmente ordenou que o sol se detivesse, disse para a lua pairar sobre a Aijalon, não se movessem até que ele ordenasse. E a lua e o sol se detiveram por 24 horas quando Josué combateu e subjugou o inimigo, porque ele estava exatamente no cumprimento do dever. Ele tinha direito de fazê-lo porque estava obedecendo ao mandamento de Deus. E enquanto você está cumprindo o dever, guardando a palavra de Deus, fazendo exatamente o que ele disse para fazer, marchando pelas ordens de Deus, você tem direito de dizer a esse monte: move-te. Deus cumpre sua palavra. Se disseres a este monte: move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará aquilo que disseste, tu podes ter aquilo que disseste. Jesus disse isso em São Marcos 11:22. É a verdade. Eu sei que é verdade. É a palavra de Deus e isso prova que é a verdade. Estamos com medo algumas vezes. Chegamos a um ponto que estamos com medo de que ele não cumpra a palavra. Ele cumprirá essa palavra. Ele disse que eu faria. Agora constatamos que isso é verdade. Ele provou a profecia de Isaías, a qual foi algo que nunca havia sucedido, nunca sucedeu antes e nunca desde então. Ele disse: uma virgem conceberá. Poderia imaginar que uma mulher sem conhecer homem que tivesse um filho. Isaías disse: uma virgem conceberá. E Deus fez que uma virgem concebesse para provar que sua palavra é verdade. Ele provou sua palavra porque uma virgem de fato concebeu e deu à luz um filho. Agora, essa palavra feita carne, veja o que ela fez. Quando esse filho veio, ele foi a própria palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi essa palavra viva. Ele provou que era essa palavra viva. Ele disse àqueles professores daquele dia: quem pode me condenar de pecado? Pecado é incredulidade. Quem pode me dizer que eu sou incrédulo? Cada palavra que de mim está escrita se cumpriu. As 7 últimas predições de sua vida se cumpriram nas últimas 7 horas na cruz. Tudo que foi escrito dele se cumpriu, porque ele era a palavra. Ele provou que era. Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, conquistou a morte, o inferno, a sepultura, provou que era a palavra.
Note, este caso aqui na casa de Jairo, ele lhes tinha dito a verdade. Nós o vemos quando cruzou o mar. Ele chega, havia uma pequena mulher sobre a colina que tinha despendido todo o seu dinheiro com os médicos. Sem dúvida, os médicos tinham feito tudo quanto sabiam fazer para que a mulher ficasse sã. Provavelmente médicos judeus, e essa era uma mulher judia, de modo que tinham feito tudo quanto sabiam por sua irmã. Contudo, não tinham nada para pôr fim a esse fluxo de sangue, o qual era, talvez, um tempo de menopausa, e seu sangue tinha fluído até que a pobrezinha estava tão fraca que quase não conseguia mais andar. E ela havia ouvido acerca de Jesus quando ela viu o barquinho encostando entre os salgueiros, desceu para verificar. Muitos de seus críticos se encontravam ali, e ele não está livre de críticos hoje. Se tivessem sabido com quem ele era, não teriam sido seus críticos. Porém, eram seus críticos porque não sabiam quem ele era. E assim é com a mensagem hoje. Tantos homens bons e mulheres criticam isto porque não sabem o que é isto. Jesus disse, se tivesseis conhecido Moisés, terias conhecido a mim. Moisés falou de mim. Muitos grandes homens anelaram ver esse dia. Se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Eu tenho maior testemunho, ele disse, do que o de João, porque as obras que faço provam que o Pai está em mim. Ele tinha maiores obras, porque ele era o identificado. João foi identificado também como a voz que clama no deserto, porém, quando ele veio, ele foi o profeta que Moisés disse que seria suscitado. Como eu disse outra noite, ele vem em 3 nomes, o nome do Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi. Quando esteve aqui na terra a primeira vez, ele foi o Filho do Homem. Ele não podia ser o Filho de Deus, então nunca declarou ser. Ele disse que era o Filho do Homem. Quando alguém lhe perguntava, dizia, tu vês o Filho do Homem, o Filho do Homem. Agora, Filho do Homem é um profeta. Ele tinha de vir dessa maneira porque a Escritura, ele não podia vir de modo contrário à Escritura. É por isso que hoje nossa mensagem desta hora não pode vir através de teólogos, de teologia. Tente estar de acordo com a mesma coisa que ele prometeu fazer. Tem de ser dessa maneira. Assim verificamos que neste homem, ele teve de ser profeta, não filho de Deus ali, ele teve de ser filho do homem. O próprio Jeová chamou os profetas Jeremias e os demais de filho do homem. Quando diz o filho do homem, quem é o filho do homem? Ficavam perguntando. Então ele serviu o seu ofício como filho do homem, então ele serviu o seu ofício agora como filho de Deus. Deus é Espírito e quando agora ele serviu através das eras da igreja como filho de Deus. Agora, no milênio, ele será filho de Davi. Quando se sentar no trono de Davi, ele será herdeiro do trono, filho de Davi, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, é o mesmo homem o tempo todo. Do mesmo modo que o Pai, Filho e Espírito Santo, o ofício de Deus, ele era Deus Pai, então se tornou Deus Filho, agora é Deus Espírito Santo. Não 3 deuses, um Deus, 3 manifestações, 3 atributos do mesmo Deus. Agora, constatamos nesta hora em que agora estamos vivendo, Deus cumpre sua palavra do mesmo modo que cumprira naquele tempo. Verificamos que ele veio do outro lado do mar, esta mulher cria nele, houve algo dentro dela que começou a palpitar, ela não tinha escritura para isso, não mais escritura do que Josué tinha para deter o sol, porém ela cria de coração que ele era o Filho de Deus. Assim ela disse, se eu tão somente puder tocar a sua veste, serei curada. Desse modo, ela forçou pelo meio da multidão até que tocou sua veste e o fluxo de sangue cessou. Agora, ele olhou por sobre a audiência para descobrir que o tocou. Sem dúvida, houve alguém, parou, todo o povo apertando, alguns zombando dele, rindo dele, o sacerdote ficando de lado e questionando, e clérigo, assim por diante. Porém, havia alguns que criam nele. E após algum tempo, ele parou subitamente, voltou-se e disse, quem me tocou? Alguns deles disseram, ora, mestre, eu creio que foi Pedro. Ora, a multidão inteira te aperta. Ora, quem te tocou? Ora, todos estão te tocando. Ele disse, mas eu percebo que virtude saiu de mim. Ele ficou fraco. Foi um tipo de toque diferente. Se tão somente pudéssemos ver isso, irmã. Se você puder tocá-lo com esse certo toque. Oh, gente enferma, estou para orar por vocês em alguns minutos.
Eu, de fato, creio que tenho o Espírito Santo. Não mais Espírito Santo do que você tem aí mesmo. Esses homens aqui têm o mesmo Espírito Santo. Porém, é o mandamento de Deus. E se vocês crerem que esse é o mandamento de Deus, de orar pelos enfermos, impor as mãos sobre eles, expulsar espíritos malignos, as promessas que ele fez, será a mesma coisa com vocês. Vocês receberão o que pedirem, se puderem crer nisso. Podeis vós crer que eu possa fazer isto, disse Jesus. Sim, Senhor, eu creio, disse o homem com o filho com epilepsia. Creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Agora sabemos que somente você pode requerer essa atitude para trazer os resultados. Agora, rapidamente, pensemos nele por um momento. Aqui está ele a caminho. Um pequeno sacerdote desceu, sem dúvida, que esse pequeno companheiro era um crente fronteiriço. Há tantos deles no mundo hoje, crentes fronteiriços. Querem crer nisso, querem crer que o Espírito Santo é real, querem crer que este é o movimento apostólico, como Deus prometeu, que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito. Ele quer crer em Malaquias 4, que ele prometeu nos últimos dias que a fé pentecostal original seria restaurada à igreja. Malaquias 4 declara isto. Eis que eu vos envio Elias no último dia. Isso mesmo. E ele restaurará a fé dos filhos aos pais. Veja. A fé dos pais aos filhos também. Veja, tem de ser. Você diz, bem, esse foi João Batista. Não. João Batista foi Malaquias 3, isso mesmo. Mateus 11 diz assim, se podeis dar crédito, este é aquele de quem foi dito, eis que eu envio o meu anjo perante minha face. Foi Elias, certamente Jesus que era, porém não Elias em Malaquias 4, de modo algum, porque imediatamente depois dessa mensagem, a terra há de ser queimada com fogo e os justos caminharão sobre as cinzas dos ímpios. Assim nunca aconteceu no tempo de João. Temos de ter uma mensagem que se propague e traga o povo para fora de todas as condições denominacionais e volta à genuína fé pentecostal original. E estamos vendo isso ser feito. É o cumprimento de uma escritura que tem de se cumprir. Todas as escrituras têm de se cumprir. Quantas mais, como essa, poderíamos aplicar? Tomar-me-ia mais tempo do que agora para mostrar. Porém, entendem essas coisas, que isso tem de acontecer exatamente assim aos filhos de Abraão, exatamente como ele prometeu. Vemos Jesus subindo agora para curar a garotinha. Porque o pai, o pequeno crente fronteiriço, algo chegou ao ponto que ele teve de reconhecer a Jesus, de maneira que o doutor tinha desenganado a menina, e ele colocou o pequeno chapéu preto na cabeça e partiu para ficar se podia encontrar Jesus. Veja, ele está sempre bem ali quando você o quer. Ele o encontrou quando chegava para ele e disse, vem até minha garotinha, impõe-lhe as mãos e ela ficará sã. Ela está moribunda, ela é a minha única filha, ela tem 12 anos, não temos outros filhos, a esposa e eu estamos ficando velhos, e esta é a única filha que temos, ela está moribunda. Senhor, creio em ti, se tu somente vieres e impuseres as mãos sobre ela, ficará sã. Veja o que ele reconheceu, que essa palavra prometida de Deus manifestada neste homem, exatamente o mesmo que Nicodemos disse, Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, sabemos isso, os fariseus sabem disso, porque não confessavam isso, ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus estivesse com ele. Sabemos que vens de Deus. Aqui verificamos que Jairo cria na mesma coisa. Ele disse, vem pôr as mãos. Ele sabia que Deus estava nele e impõe as mãos sobre minha filha. Ainda que ela esteja moribunda, ela viverá. Ele simplesmente foi andando com ele, e enquanto estava indo aqui, veio um mensageiro de volta e disse, não enfades mais o mestre, a menina morta agora. Ela se foi. Morreu. Jesus se voltou para Jairo e disse, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Se tão somente creres. Ele entrou no quarto e ali estavam eles, todos se lamentando, chorando, pranteando. Uma linda garotinha, filha de um pastor, tinha morrido, foi tirada desse mundo e provavelmente esteve morta por horas. Então, eles a haviam deitado no leito, estavam prontos para embalsamar seu corpo, talvez para encerrá-la em sepultamento. Então, encontramos que Jesus entrou na casa, todos estavam chorando. Ele disse, tenham calma, ela não está morta, mas adormecida. Agora, poderia imaginar o que eles pensaram? Ora, esse homem, sabemos agora, entendemos que ele é filho ilegítimo e ouvimos de todas estas predições irrefletidas que ele faz. E agora sabemos que o sacerdote
mate, está certo, o homem está louco, porque sabemos que ela está morta. A doutora declarou morte e ali está ela deitada. Ela se foi e sabemos que está morta. Disseram que eles riam-se dele, em outras palavras, fizeram-no sentir-se envergonhado ao criticá-lo. Porém, ele já tinha dito que ela não estava morta. Isso é tudo que se requer. Ela está adormecida, sem importar quanta crítica, ele vai provar sua palavra. Ele pôs todos para fora da casa, afastou os incrédulos, tomou Pedro, Tiago e João, os crentes, 3 testemunhas, e o pai e a mãe entrou e tomou a menina pela mão e falou em uma língua que chamou sua alma de volta de algum lugar mais além da eternidade, e a menina viveu. Que ele fez? Ele provou sua palavra, provou aquilo que disse. Ela não estava morta, ela estava adormecida. Agora, verificamos fazendo isto, compreendendo. E ele provou algo mais ali. Agora, ele provou que ele era Deus. Ele provou que tinha presciência. Observe o que a sua palavra disse agora. Ela não está morta, mas adormecida. Veja. Ela não estava morta para começar, ela estava adormecida, mostrou sua presciência. Agora, pode ter havido muitas pequenas donzelas que morreram essa mesma manhã, porém, esta não estava morta. Ela estava adormecida, como Lázaro estava. E ele a chamou para fora desse sono porque ela não estava morta. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Somente aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro que ele redimiu quando morreu. Esses são os que ele chamará desse sono daquele dia. Aqueles que são vivificados pelo seu poder, que tem esse poder vivificador neles, até mesmo, como eu disse ontem à noite, até mesmo depois que Elias tinha morrido e seus ossos estavam colocados no sepulcro, esse poder vivificador ainda estava em seus ossos. Com certeza ele provou quem ele era. Agora verificamos novamente. Do mesmo modo, ele provou também que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele provou que era a palavra de Deus. Certamente provou. Note o que ele fez. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais eficaz, mais viva que uma espada de 2 gumes, e ela também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe só por um momento agora. Logo que ele começou seu ministério, depois que ele saiu para mostrar que era a palavra, quando saiu do deserto após sua tentação, houve um homem chamado Pedro, seu nome nessa época era Simão, e ele veio a Jesus com seu irmão André. Então logo caminhou até a presença de Jesus Cristo. Jesus disse: teu nome é Simão, e teu pai foi Jonas. De agora em diante, tu serás chamado Pedro. Isso provou que ele era a palavra, porque a palavra é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele era a palavra. Filipe viu isso acontecer, partiu de redor da montanha, esteve fora por um dia, retornou e trouxe consigo um amigo chamado Natanael, e ele disse: essas coisas estão realmente acontecendo. Moisés disse que o Senhor nosso Deus suscitará um profeta semelhante a ele, e aqui está o homem. Ora, ele disse a Simão quem ele era, até mesmo quem era seu pai. E sabemos que o que ele diz é verdade, porque Deus disse isso na palavra, e aqui está provado que ele estava para fazer isso, e isso prova que esse é o Messias. E quando ele caminhou até sua presença, Jesus lhe disse: eis aqui um israelita em quem não adoro. Ele disse: Rabi, quando me conheceste? Disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Ele provou sua palavra, provou a palavra de Deus. Ele provou. A mulher junto ao poço, quando ela... Bem, ele lhe pediu que o deixasse beber do cântaro com que ela estava tirando água do poço. Ela disse: não é costume para vós judeus pedir tal coisa, mulheres samaritanas, porque não nos comunicamos. Ele disse: porém, se tu conheceras quem está conversando contigo, tu me pedirias de beber. Ele disse: o poço é fundo. E a conversa, enquanto prosseguia, finalmente, ele descobriu qual era o problema dela, e ele disse: vai, toma teu marido, vem cá. Ela disse: não tenho nenhum marido. Ele disse: disseste a verdade, porque tivesse 5, aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Ora, ela disse: Senhor, vejo que és profeta.
Não tínhamos tido um por 400 anos, sabe? Disse, vejo que és profeta. Agora sabemos que quando o Messias vier, que se chama o Cristo, quando ele vier, ele nos anunciará esse tipo de coisas. Esse será o seu sinal. Quando ele disse, eu o sou, eu que falo contigo. Ele provou sua palavra. Nós provamos o que ele declarou ser. Ele era o Messias, o Filho de Deus. Agora verificamos também que esta pequena mulher que teve esse influxo de sangue, que tocou sua veste, isso também provou para ela que ele era a palavra de Deus. Agora lembre-se, esta noite Jesus disse, também em Hebreus 1, Hebreus capítulo 3, acho que ele disse que ele agora é um sumo sacerdote, nesta era em que estamos vivendo agora, um sumo sacerdote sentado à majestade de Deus nos céus, que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus que naquela época, ele é o mesmo esta noite. São João 14:12. Ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, até mesmo maiores que isto fará, porque eu vou para meu Pai. Está vendo? Aquele que crê em mim também fará estas obras que eu faço. Em Mateus 28, ele disse um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele se encontra esta noite para provar sua palavra. Meu tempo acabou, porém ele provou que podia. Ele provou sua palavra então e o que ele havia prometido para aquele dia. Ele provou as palavras de Isaías, provou as palavras de Noé, de Moisés, cada uma das palavras dos profetas. Ele prometeu que neste dia, o dia em que estamos vivendo, que o mundo estaria em uma condição sodomita. Homossexuais. Veja só no mundo hoje, por todo o mundo onde viajei, não somente aqui, em todas as partes. É crítico. Na Suécia, rapazes e moças vão esquiar completamente nus. E aqueles na Alemanha e na França, em todas as partes. É praticamente o mesmo tipo de gentinha que temos aqui nos Estados Unidos. É uma era. Se algum dia tiver a oportunidade de voltar, gostaria de falar sobre algumas dessas coisas proféticas e mostrar-lhes a era em que estamos vivendo. A Bíblia diz que filhos governariam os pais. Palavra. Porém, lembre-se, Abraão teve uma semente, a qual foi a semente Isaque. Ele teve outras sementes após a morte de Sara, e ele tinha 145 anos de idade, e ele se casou com outra mulher, teve 7 filhos, além de filhos, porque Deus o tinha tornado novamente jovem quando tinha 100 anos de idade. Ele tinha, então, novamente, apenas 45. Sabemos disso, eu preguei para vocês aqui na Califórnia, anos atrás. E agora sabemos que a semente de Abraão não foi a semente sexual literal, através de Sara, a qual foi Isaque, a qual foi uma nação, mas a semente real foi pela promessa, a qual foi Jesus Cristo, e através dessa semente ele suscitou uma semente real. Ah, que coisa! Agora somos um sacerdócio real, nação santa, oferecendo louvores a Deus, o sacrifício dos nossos lábios, dando louvor a seu nome. Deus provou sua palavra, ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Agora, notou, de Filho de Deus, pouco antes que ele se torne filho de Davi, ele se manifesta novamente como Filho do Homem. Notou a Escritura? Porque ele sempre faz. Nunca faz alguma coisa a menos que dê a conhecer a seus servos profetas. Exatamente. Isso é o que a sua promessa foi. Está vendo? Ele nunca faz coisa alguma. Deus não pode mentir. Ele sempre a revela primeiro, antes que a faça. Veja a situação em que nos encontramos hoje. Veja onde estamos. Cada um de vocês admitirá que estamos em uma moderna Sodoma. Vocês sabem que esse país vai sofrer as consequências. Estamos além de esperança. Não resta mais salvação para essa nação ou para nenhuma outra nação. Estamos além disso. As profecias que foram profetizadas acerca disso estão cumpridas. Deus está respigando, recolhendo essa ovelhinha onde quer que esteja. Estará tudo dentro algum dia. Estamos no tempo do fim. Veja, em posição. Eu lhes peço, somente como um irmão,
irmã, para edificar só mais um momento de fé, para orarmos por essas pessoas. E sei que não temos tempo determinado em que tenhamos a ir embora, porém quero começar a fila de oração. Se vocês precisam ir embora, podem ir. Vocês que desejam ficar na fila de oração, podem ficar. Somente permito, como irmão, mencionar algo a vocês. Observe Jesus em Lucas 17:30, quando ele estava falando ali no tempo do fim, sobre o tempo do fim, de que modos seriam como nos dias de Noé. Então ele disse, como da mesma maneira, nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. O Filho do Homem, novamente, não o Filho de Deus, Filho do Homem. Isso traz Malaquias 4 de novo de volta, todas estas outras profecias chegando como é para ser feito. Ele prova que a sua palavra é assim. Isso mesmo. E note, ao fazer assim, como ele vai derramar seu Espírito sobre toda a carne, o que vai acontecer, como a restauração voltará, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre minhas servas e meus servos derramarei o meu Espírito e mostrarei sinais nos céus em cima. Tem uma foto aqui do irmão Liveila aqui. Gostaria de mostrar-lhes o que aconteceu na montanha outro dia, quando todas as crianças da escola foram dispensadas pouco antes desse grande tema e abriram esses 7 selos. Quando as crianças da escola foram dispensadas, quando eu estava em cima orando, estava o fogo exatamente como um funil descendo, então tornou a subir e explodiu. E deu a volta e tornou a descer. Foi o que ele disse, o que ia dizer ao povo. Aí está, onde as escolas de Tucson, isso subiu para o ar. E a ciência tirou fotos tais, indagou cerca, disseram, onde está isso, o que aconteceu? Não conseguem decifrar. Isso não se faz escondido, é só a consciência obscurecida. Nunca. Jesus, quando ele esteve aqui, houve milhões de pessoas que nunca souberam que ele esteve na Terra. Haverá milhões hoje que não entenderão, dezenas de milhões deles. Mas haverá aqueles a quem isto é enviado, entenderão. Os sábios conhecerão ao seu Deus naquele dia, farão proezas. Compreendemos isso, a hora em que estamos vivendo. Olhe para Sodoma agora, veja o que aconteceu. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, havia um grupo de pessoas que estava esperando por um filho prometido. Cremos nisso. Esse era Abraão, seu grupo. Havia uma turma morna lá, meio apostatado, ainda assim, crente lá em Sodoma. 3 classes de pessoas. Há sempre 3 classes. O povo de Cão, Sem e Jafé. Crentes, mas não falta nada dos incrédulos. Estão por toda parte. Encontramos em todo o grupo. Por toda parte vocês encontram. Esses grupos estão aqui. Você tem de separar. Pode-se tomar isso direto através da Escritura. Se encaixa perfeitamente. Ouça isto. Veja onde nos encontramos posicionamento profeticamente esta noite. Agora, cada um de nós sabe que o mundo está numa condição sodomita. Conhecemos todas as profecias de Israel, está em sua terra natal. Se você quer saber nacionalmente onde nos encontramos, observe Israel onde está. Se você quer saber em que condição a igreja está, observe como as mulheres agem. Ela é a igreja. Veja a imoral e indecente, observe. Veja onde a igreja está. Apenas observe, veja. Apenas observe as mulheres. Você vê onde como suas mulheres se degradam, se tornam tão poluídas. É assim que a sua igreja está. Veja o tipo. Observe onde Israel está. Você vê a representação numérica do tempo em que estamos. Apenas observe sinais maravilhas. Se seus olhos estão abertos, vejam onde estamos. Agora observe posicionamento onde nos encontramos. O mundo numa condição sodomita. Agora note como aconteceu. Agora note, havia alguém naquele dia esperando por um filho vindouro prometido. Abraão e Sara. Eles estavam esperando por um filho prometido no grupo de Abraão. Eles não estavam em Sodoma, mas no exato momento, o último capítulo do evento, pouco antes do filho prometido chegar, houve 3 homens que desceram do céu. Um anjo, 2 anjos de Deus. Desceram e conversaram com Abraão.